E nosso Senhor seja com todos nós, amém? Amém. Nós vamos começar orando, invocando a presença do Pai Celestial, né? E pedindo a ajuda do Espírito Santo para que esse culto seja um culto muito abençoado e direcionado aos nossos corações de uma maneira assim bem direta e que o nome do Senhor seja glorificado. Oremos. Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade que a tua igreja tem de estar invocando o teu santo, bendito e glorioso nome. Amém. E a paz que o Senhor tem para nos oferecer possa superabundar em nossos corações nesta noite. E não só nesta noite, mas durante toda a semana. Amém. Queremos te agradecer porque o Senhor não nos tem decepcionado em nenhum momento das nossas vidas. Amém. Nós é que às vezes decepcionamos o Senhor e pedimos perdão por isso. Mas venha ao nosso socorro diariamente, ao socorro dos enfermos, e logo mais teremos um momento de oração por eles. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Os irmãos, nós vamos louvar a Deus com o hino Jesus Bondoso, 127. Proceder nesta hora a leitura bíblica em Eclesiastes 5, de 1 a 7. O texto vai ser exposto ali no telão e nós faremos uma leitura responsiva da palavra de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de todos, pois não sabem que fazem mal. Não nos precipites quanto à tua
audácia ao pronunciar palavras diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim seja ouça das tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizerdes algum não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos o que votares para. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se daria a Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Amém. Amém? Amém. Irmãos, nós podemos dar uma sentada, né? E vamos ter um período de oração. Nós sabemos que a nossa igreja tem orado durante a semana, mas no domingo nós reservamos um momento específico para orar pelos enfermos, orar pelos que estão viajando, orar pela nação brasileira, orar pela igreja. E nesse momento nós vamos lembrar, né, desses pedidos que estão registrados no nosso grupo de oração ali da igreja. A mãe da irmã Moraliza, a Sueli, né? O Ian, que é neto da irmã Acione, o Agenor, o próprio Agenor não pôde estar aqui, nós estamos aqui substituindo ele, porque ele está doente. E a irmã Acione, temos acompanhado a oração, né? Temos a Bruna, que está fazendo o TCC, filho da Vidalva, né? Não sei se vai ser essa semana, irmã. Essa semana de prova, e fazendo já o TCC. Tá certo. E também passou 2 rapazes ali, parece que eles estavam meio com um copo com a garrafa, mas pediu oração. Um chama Alex Eduardo, e outro chama Bruno, né? Passaram assim, meio sem cabelo e tal, e pediu para nós orar por eles. Já é um bom começo, né? Sinal que eles estão reconhecendo de que eles não estão bem, né? E esperamos que essas orações realmente surtam um efeito na vida deles. Vamos orar também pelo irmão Gerson, que ele ficou em casa bem com frio, bem debaixo das cobertas. A Rita também. Debaixo da coberta. Debaixo da coberta. Olha que tem muita gente, né? O pastor, nós temos orado aqui pelo pastor Luiz Saião. Isso, Luiz Saião. Ele acho que continuou hospitalizado, né? Teve um derrame. Ele deu uma melhora, agora eu não sei se ele saiu da UTI, mas teve um AVC. Está com o lado meio paralisado. Isso, E temos aqueles outros nomes, né? Nós temos o Jonas Machado, que é meu xará, foi professor muitos anos na Teológica. Ele está com câncer no intestino e está assim, já com metástase. A minha idade, mais ou menos, né? Temos o pastor Celso Martinez de Barra do Piraí, da segunda igreja, que nós mandaram um vídeo para nós há uns 2, 3 meses atrás, fez uma cirurgia de câncer. Temos o Gilson Breder, que ele é da primeira igreja de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também está com problema no cérebro, muito enfermo. E o pastor Augusto também, que foi professor da Teológica, com câncer. A filha dele, câncer de mama. Irmãos, tem muita enfermidade, né? Tem muita enfermidade. Nós temos sempre aqui orado pela emoção, do Getúlio. A irmã Gessi, irmão Pedro. A irmã Gessi, irmão Pedro, a irmã Marcilene, a irmã Neildes, né? Irmão Luiz, a esposa, muita gente, né? Então nós temos que estar sempre nos prostrando diante dessas necessidades. E nós sabemos que Deus tem ouvido as nossas orações. Amém, queridos? É isso que é mais importante. É que as nossas orações não são em vão, né? O Senhor está sempre com seus ouvidos inclinados ao nosso clamor.
as nossas petições. Agora vamos ficar em pé, então, que senão não vai descansadinho. E nós vamos. Meu bisneto, Mateus, ele foi em casamento com os pais, né? Ele é especial em Paraguai e parece que teve 2 condições, estava internado, né? Desde que ele estava na noite internado. Agora eles estão vendo lá, se libera, conseguiram estabilizar o sódio dele. Certo. Fizeram os primeiros socorros e os médicos estão vendo se vai conseguir liberar ele para ver o carro com o pai, né, com a família. A princípio eles queriam que a ambulância fosse buscar, mas não tem vaga, né? Mas eles vão ver se conseguem liberar para vir, porque aqui ele tem o médico dele, né, o Dr. Gil, que é o que cuida dele. O Dr. Gil tem uma equipe que está sempre pronta para as emergências. Então, eles vão orar, né? Se o senhor fizesse o melhor, se os médicos liberarem, essa criança consiga chegar aqui, né, sem acontecer nada na estrada. Mateus, né? Mateus. E o Elias também, o netinho da irmã Jane, Isso, está lá na vida. fizemos menção ao Bianco. Já que agora está fazendo pedido, eu gostaria de convidar ele para fazer essa oração intercessória. Oremos. Pode vir aqui. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa. E sabemos que é pela sua misericórdia, Pai Santo, cada um de nós chegamos até aqui. Querido Deus, eu quero colocar na tua presença, Senhor, todos os pedidos de oração, ó Deus, da enfermidade dos teus servos, ó Deus, que são tantos, os nossos pastores, ó Deus, que o Senhor possa estar alcançando os teus servos, ó Deus. Tu és o Deus do milagre, tu és o Deus que não chega atrasado, tu és presente na nossa vida. Sabemos que temos mais que te agradecer, que te pedir, Senhor. Te agradeço pela bênção da nossa salvação. Te agradeço por cada lar aqui representado. Querido Deus, eu quero te pedir pelas crianças, ó Pai, cuida das nossas crianças, livra as nossas crianças dos malfeitores, Senhor. Que as nossas crianças possam ter oportunidade de crescerem na tua presença. Pai de amor, de bondade, agora quero te pedir pelo meu bisneto, que o Senhor esteja ali com as suas mãos de milagre, Deus, operando no meio daquela família, que através dessa criança, o seu pai, seu avô, sua tia, os seus familiares possam te reconhecer, ó Deus, como Deus de misericórdia. Cuida do Mateuzinho, Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor restabeleça a sua saúde. Abençoe a minha neta, Senhor, que está angustiada aqui. Cuida dela, Deus, acalente seu coração. Pai, te peço também pelo bebê Elias ali no hospital. Que o Senhor esteja ali, que o Senhor esteja abençoando os médicos que estão cuidando dele, ó Deus. Pai querido, se for da sua vontade, restitua a tua saúde. Cuida dos seus pais, tão jovens, ó Deus, que eles possam ser consolados por ti. E mais uma vez eu te rogo por esse culto, Senhor. Tudo que for dito aqui seja para a honra e glória do Senhor. Fica com cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus eu oro e agradeço. Iremos louvar a Deus ainda com o hino de número 286 e vamos junto a Ti, vamos recolher as nossas ofertas e os nossos dízimos. Quem trouxe, né? Minha procissão
para agradecer a Deus aqui pelos dízimos e as ofertas. E logo em seguida ouviremos a palavra. Nós vamos fazer um vídeo. Ah, tá. E eu vou o Reginaldo Vai bom, Paulo também vai São cantar. Paulo vai cantar. Isso. São Paulo canta. Isso. Vamos. Senhor nosso Deus, nós te somos eternamente agradecidos, Senhor Deus. Amém. Primeiro pela tua morte na cruz, porque nos trouxe a nossa salvação. Amém. Obrigada, Senhor, porque somos teus filhos. Amém. Aqui, Senhor Deus, temos uma vida em abundância. Porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta. Obrigada por dirigir as nossas vidas. Perdoa-nos pelas nossas faltas. Ajuda-nos a crescer. Porque o Senhor é a nossa missão. O Senhor é o nosso Deus. Muito obrigada. Abençoa, Senhor Deus, os dízimos. Abençoa aqueles que ainda não puderam, Senhor Deus, trazer as suas ofertas, seus dízimos. Porque nós sabemos que o Senhor provê as nossas necessidades. E o Senhor é o nosso bem maior. Em nome de Jesus te damos graças por tudo, Senhor. Amém. O Paulo vai entoar tudo, fazer o som. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. E neste sangue lavado, com roupas que dão alma sã, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve se vê. Quão espinhoso a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Entre essa chaga pureza para o mais torpe pecador, porque mais alto que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve,
Parabéns ao nosso cinegrafista, né? Reginaldo. Então, irmãos, próximo domingo, pela manhã, teremos aqui a nossa assembleia, culto de ceia. Estaremos aqui na quarta-feira, o nosso culto de oração, como sempre, às 19 horas. Vamos estar aqui para unirmos a nossa fé. É como uma corrente, né? A corrente é formada de elos. E cada oração é um elo nessa corrente, né? Então, quanto mais oração, mais Deus pode agir. Eu fico, às vezes, preocupado com certos crentes que não têm o hábito de orar, nem em casa, nem na igreja. É uma vida vazia. Crente que não ora, nem na hora da refeição, ele fecha os olhos para agradecer. E com isso, se faltar de um alimento na casa desse irmão, dessa irmã, ele não tem o que reclamar, porque não agradece pelo alimento que está à mesa, né? Eu costumo agradecer, tem irmãos que fazem isso até como um lanche que a gente, né, come. A gente agradece porque é uma recomendação bíblica. Em tudo dai graças, né? Em tudo dai graça. Aquele orfanato que não tinha nada naquele dia, só tinha água sobre a mesa, uma criançada lá, não sei quantas crianças, e o diretor do orfanato reuniu as crianças para agradecer pela água, somente o que eles tinham naquele dia, porque havia acabado todos os víveres. E logo depois alguém bateu a porta. Era uma viúva rica da redondeza, foi tocada por Deus, está vendo? Se eles não tivessem agradecido ou tivessem murmurado por não terem comida, com certeza Deus não teria tocado no coração daquela viúva para chegar ali e abastecer a despensa daquele orfanato, né? Nesta noite, irmãos, nós vamos pregar sobre as consequências do desgaste na vida do crente. As consequências do desgaste na vida do crente. Vamos abrir a palavra na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículos 7 e 8. Convidamos todos a se colocarem em pé nesta leitura. Gálatas 5, 7 e 8. Vós, Paulo fala aos crentes da igreja, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daqueles que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Nosso Pai, não estamos aqui para nos divertirmos ou para descarrego de consciência. Viemos aqui porque nós amamos este lugar. Amém. E amamos a tua palavra, e tu sabes que somos carentes dela. Por isso, Pai, fala aos nossos corações. Amém. Possamos sair daqui, ó Deus, com novos propósitos, nova visão, novos desejos. Amém. De fazermos a tua vontade, de crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. Amém. Abençoe o teu povo, cada irmão, cada irmã aqui presente. Esteja, Senhor, cuidando de cada um, despertando aqueles que têm perdido a motivação, que têm perdido o primeiro amor, deixado para trás as coisas espirituais. Toca, Deus, nesses corações. Fala conosco nesta noite, através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém.
Podeis eu sentar, irmãos? Eu tomo muita água porque minha garganta é problemática, né? É no frio, eu tenho que tomar água porque ela arde muito, né? Aquela ardência e irritação. A água é como lubrificante, né? As consequências do desgaste na vida do crente. Desgastar é um verbo transitivo direto. É professora de português, vai concordar com isso, né? E o verbo desgastar significa destruir aos poucos, consumir pela fricção ou pelo atrito. Isso acontece muito com as máquinas, com o carro, mas também significa deteriorar pelo uso. Um refrão conhecido por muitos, principalmente pela velha geração, muito usado pelas pessoas para explicarem a importância da insistência para o convencimento. Diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Repitam comigo: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Levam anos e até séculos, mas o desgaste ele vai acontecendo. As roupas envelhecem, nem tanto pelo tempo que elas têm, mas o desgaste pelo uso, o desgaste pelo lavar e passar. Todas as coisas criadas sofrem desgastes, envelhecem, perdendo a sua aparência e a sua beleza. Até nós, né? Na vida cristã, irmãos, ocorrem fenômenos semelhantes, só que as consequências são muito mais dramáticas, porque não se tratam de coisas, mas de pessoas. As coisas inanimadas que sofrem desgaste não prejudicam tanto quanto os homens que foram criados por Deus para cumprirem com seus propósitos, e depois esses homens falham. Falharam as gerações do pretérito, do passado, falham as gerações do presente, falharão as gerações futuras. Agora, uma pergunta pertinente que é a base desta mensagem: aonde os crentes têm deixado que ocorram esses desgastes? Eu quero ajudar os irmãos a entenderem melhor, apresentando aqui algumas questões, algumas áreas onde tem acontecido frequentemente esses desgastes. Primeiro, a fé de muitos tem se desgastado. A Bíblia nos ensina, irmãos, que não existe fé média. Ou ela é grande ou ela é pequena. Jesus chega a repreender os discípulos dizendo: homens de pequena fé. O tamanho ou dimensão da fé, irmãos, não depende do conhecimento, mas de nossas atitudes. E eu vou explicar isso. Em Mateus capítulo 18, versículos 23 a 27, está registrado que aconteceu uma tempestade. Jesus com os discípulos encontravam-se em alto mar, e Jesus dormiu, e os discípulos, atemorizados, chamaram-no quando viram as ondas ameaçarem o barco. Observe a frase que eles usaram: Senhor, salva-nos, que perecemos, já estamos perdidos, não tem mais jeito.
Não é assim que acontece conosco em algumas situações da vida, quando acontecem alguns problemas, não alimenta mais esperança de que as coisas mudem, de que as coisas melhorem. Não tem mais jeito. A palavra não tem mais jeito, é do vocabulário humano, não é do vocabulário de Deus. Irmãos, Jesus Cristo disse que tudo é possível ao que crê. E então, irmãos, Jesus acorda e faz o quê? Dá um puxão de orelhas nos discípulos, repreende-os, dizendo: homens de pequena fé, por que duvidastes? Por que sois tão tímidos? E olha, irmãos, que essa turma, esse grupo andava diuturnamente com Cristo, ouvindo, aprendendo, e até a prática, que Jesus, passava a teoria e depois pedia para eles a prática, mas na hora da prova, na hora H, eles falharam, negaram fogo. Agora, vejam que contraste entre esses discípulos e a mulher estrangeira, cujo nome não fica registrado, mas é conhecida como a mulher Sirofenícia. Pela primeira vez aquela mulher encontrou-se com Cristo. Isso está registrado em Mateus capítulo 15, de 21 a 28. Aquela mulher suportou todas as provações, humilhações, para conseguir a cura de sua filha. E chega uma hora, quando os discípulos pedem: Senhor, pede para essa mulher fechar o bico. Desculpe a expressão, mas foi isso que eles quiseram dizer. Pede para essa mulher se calar, ela está nos perturbando, nos prejudicando o nosso trabalho. E dá a impressão que Jesus dá razão para eles, dizendo: eu não fui somente, eu fui enviado somente para os da casa de Israel. Não é lícito pegar o pão dos filhos, que é a palavra, veio para os judeus. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Jesus chamou aquela mulher de cadela, e o feminino de cachorro é cadela. Nem assim, irmãos, aquela mulher se ofendeu com Cristo. Ela chega para Jesus, suplica para Jesus, implora a Jesus, dizendo: Senhor, mas os cachorrinhos também comem, nem que sejam das migalhas. Eu quero as migalhas, já que eu não tenho acesso direito à palavra que é para os judeus, eu não sou judia, mas me dê pelo menos as migalhas dessa palavra. E Jesus não aguentando, porque naquele momento Jesus passou por um momento de emoção muito forte. Chega para a mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Grande, que diferença, Aqueles discípulos que andavam com Jesus diariamente tinham uma fé pequena. Aquela mulher, pela primeira vez, se encontrava com Jesus, tinha uma fé grande. Irmãos, temos que tomar todo cuidado para não deixarmos que a nossa fé sofra desgastes. Sabe que tem alguns irmãos, desculpe a expressão, mas eles podem ser comparados a parasitas. Sabe por quê? Eles dependem de tudo dos irmãos para sobreviverem. Dependem das orações, porque eles mesmos não oram. E quando oram, é uma oração apática, insossa. E não é assim que Deus quer que nós nos comportemos, irmãos. Ele quer que você exerça ou exercite a sua fé. Não dependa só dos outros. Eu sei que tem irmãos orando por mim, e isso é bíblico, isso é bom, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que me esforçar.
de me dobrar diante de Deus em oração, de dobrar os meus joelhos e clamar, né, por mim e pelos irmãos e pelo reino de Deus e pela obra de Deus. Não seja um parasita dependente das intercessões, das orações. Faça também a sua parte, não deixe que a sua fé sofra desgaste. Israel, como nação detentora dos oráculos de Deus, deveria dar testemunho de uma grande fé, evidência de uma grande fé, mas não foi assim. Quando Cristo curou o criado do centurião em Cafarnaum, um estrangeiro, a exemplo da mulher Sirofenícia, aquele centurião pediu para Cristo curar o seu criado, e Cristo quis ir à sua casa, mas ele disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Mateus capítulo 8, versículo 8. Irmãos, que fé tremenda desse homem. Eu não sei quantas vezes ele esteve com Cristo, mas ele não estava habituado a ouvir as prédicas, as mensagens de Cristo. Mas ele cria que Cristo tinha poder suficiente para curar o seu criado. Se o Senhor não quiser ter esse esforço de sair, de se deslocar, deixar o seu ministério aqui para atender o meu criado, pronuncie uma palavra e o meu criado ficará curado. Isso é fé, irmãos. Mas não é uma fé desgastada, é uma fé renovada no amor de Cristo. E no final, quando Cristo ouve aquele centurião dizer isso, ele diz: nem mesmo em Israel, para quem eu vim, eu achei fé como esta. Nem em Israel eu encontrei fé como a desse estrangeiro, desse centurião. Em segundo lugar, irmãos, além da fé que está desgastada, passando por um processo de desgaste, o amor cristão de muitos está sofrendo desgaste. Quando Israel se afastou de Deus, e isso ocorreu inúmeras vezes, no tempo do profeta Oséias aconteceu uma grande apostasia que levou o povo a virar as costas para Deus, a ponto de Deus repreendê-los, dizendo, em Oséias capítulo 6, versículo 4, que te farei, ó Efraim, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Como está sendo o seu amor? Como você tem evidenciado o seu amor cristão? Está sendo comparado a esta nuvem que cedo passa? Está sofrendo desgaste o seu amor cristão? Ou você tem buscado a Deus, que é o autor, que é a personificação do amor, para que Ele renove o seu amor cristão? Numa linguagem profético-escatológica, Cristo disse que nos dias antecedentes à sua vinda aconteceria uma crise de falta de amor, e esta crise, irmãos, resultaria no aumento da iniquidade. Mateus 24, verso 21. E por se multiplicar, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Não deixe que você seja incluso nesta profecia, nesta triste profecia, previsão de Cristo. Peça para Deus renovar o seu amor cristão
Deus, não deixe que o meu amor se apague, o meu amor por Cristo, o meu amor pelos irmãos, o meu amor pela igreja, o meu amor pelas almas perdidas, o meu amor pela palavra de Deus, o meu amor pela oração. Deus, não deixe que o meu amor se desgaste. Você tem orado dessa forma? Irmãos, eu não tenho dúvidas de que nós estamos vivendo esse tempo de que vaticinou o Senhor Jesus. O amor está se desgastando dentro de nossas igrejas. O segredo de a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ter enfrentado inimigos ferrenhos, e não eram poucos e nem fracos, eram inimigos fortes, mas aquela igreja suportou, irmãos, as perseguições por causa do amor que aquela igreja evidenciava a Cristo, ou por Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 32, está escrito que da multidão dos que creram, era o coração e a alma dos crentes. Irmãos, nós vivemos tão distantes, não só emocional, mas ou geograficamente, mas espiritualmente. Não é? Nós precisamos estreitar esse amor que está sendo desgastado. Muitos já estão sofrendo esse desgaste do amor fraternal, do amor cristão. O que Paulo descreve na segunda carta que ele escreve a Timóteo reflete-se também, infelizmente, dentro da igreja, não com todos, mas com muitos. Olha o que ele fala em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Nos últimos dias, as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão orgulhosas, blasfemadoras, fanfarronas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, ingratas, são duras de coração e nunca se submeterão aos outros, serão sempre mentirosas e desordeiras e amantes da imoralidade, são rudes e cruéis e escarnecerão daqueles que procuram ser bons, trairão seus amigos, serão irascíveis e inchados de orgulho e preferirão divertir-se a adorar a Deus. Irão à igreja, sim, porém não acreditando em nada do que ouvem. E Paulo reitera dizendo: não se deixe enganar por esta gente. Irmãos, infelizmente, é um vaticínio, é uma realidade. A tendência é de os crentes, as igrejas, se deixarem se desgastar, as virtudes cristãs, cada dia que passa, se desgastando. Há muita indelicadeza, desamor, frieza, indiferença nos tratamentos, nos relacionamentos. O chorar com os que choram está sendo substituído pelo sinta-se bem com o sofrimento alheio. O alegrar-se com os que se alegram está sendo substituído pela inveja, pelo que o outro conseguiu, bom emprego, boa casa, bom carro, bons negócios. E olha o que Paulo escreve aos crentes de Roma, no capítulo 12, de 9 a 21, ele diz: o amor deve ser sincero, o nosso amor deve ser sincero. E odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom,
Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios a seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal, ou paguem com a mesma moeda, como popularmente nós falamos. Não sejam sábios a seus próprios olhos, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. O crente, irmãos, tem que ser um bombeiro e não um ateador de fogos. O ateador de fogos, eles têm prazer de acender, de ver as labaredas crescerem, e o fogo destrói. O fogo causa prejuízos e danos irreparáveis. Assistimos há quase um ano atrás o que aconteceu no Pantanal Mato Grossense. As queimadas sem controle, devastando tudo, matando os animais, prejuízos de milhões de reais, irmãos. Muitas vezes nós devastamos, nós destruímos as vidas, as pessoas, porque não praticamos as beatitudes ou as virtudes que estão expressas na palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, último desgaste, no casamento. O casamento de muitos está desgastado. Não que o casamento em si cause desgaste pelos anos de convivência juntos, mas as pessoas envolvidas são responsáveis por isso, quando negligenciam, quando não praticam os princípios que norteiam o casamento. E eu quero terminar falando desse último desgaste aqui, irmãos, apresentando 7 tipos de desgastes que o pastor Gilson Bifam e a esposa escreveram. Achei muito interessante. E eles dizem assim: há 6 coisas que Deus odeia no casamento, parafraseando, o que Salomão fala. A 7ª ele detesta: a ira, a mentira, o egoísmo, o orgulho, o abuso em todas as suas dimensões, a indiferença para com as necessidades do cônjuge e o divórcio. São coisas que Deus odeia, que Deus detesta. Versículo de Provérbios capítulo 6, de onde o aludido pastor se baseou. E a primeira desgaste, a primeira atitude que pode desgastar o casamento, irmãos, é a ira. Ira é um veneno terrível, ameaçador para o casamento. A ira destrói o amor, fere o coração da pessoa amada, deixa marcas profundas na relação conjugal, mesmo que depois se peça perdão, mas as cicatrizes ficam lá, as marcas ficam lá.
A ira é uma porta aberta para a violência. Palavrões, palavras rudes, ofensivas. E o antídoto para a ira não poderia ser outro senão o amor. 1 Coríntios 13, 5, Paulo fala desse amor. Um marido cristão ou uma esposa cristã que deseja agradar a Deus deve extirpar do seu coração e da sua vida a ira. Leia aí Efésios capítulo 4, verso 31. Quem pode ler rapidamente? Efésios 4, 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda amargura. Longe de vós, deixa distante, a quilômetros. Esse longe aí, vamos medir, calcular em quilometragem. Deixa muito distante a ira. Porque não é Deus que produz, que gera ira na vida do crente. Quando ele se ira, é o diabo. É Satanás. E a ira, irmãos, causa um desgaste muito grande no casamento. O segundo desgaste, segunda atitude que pode desgastar o casamento é a mentira no relacionamento conjugal. A mentira quebra a confiança que deve haver na relação entre marido e mulher. A palavra de Deus, irmãos, ela está repleta de textos que condenam veementemente a mentira. E o mais conhecido deles, irmãos, quando eu disser aqui o texto, irmãos, vão se lembrar, João 8, 44. Leia aí, por favor. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, quando um dos cônjuges mente, ele está sendo um instrumento do diabo, porque a mentira não vem de Deus. Deus é o mentor, o pai da verdade. Então, no casamento não deve haver espaço para a mentira. Pague o preço que for preciso, fale a verdade, porque você pode enganar alguém, pode enganar o seu cônjuge, mas não pode enganar a Deus. Terceiro desgaste, o egoísmo no casamento. Cônjuges que só pensam em si mesmos. Um cônjuge egoísta nunca considera a vontade do outro, não abre mão do seu restaurante preferido, do seu lazer preferido, do seu hobby preferido. O bife na mesa, o maior tem que ser dele. Seus prazeres e vontades em primeiro lugar, o outro que se arranje. Nas relações sexuais, nunca está atento ao prazer do cônjuge, sempre quer satisfazer o seu próprio prazer. O dinheiro é somente para o seu deleite. Nunca pensa em comprar um presentinho melhor para o outro, mas para ele. O egoísmo causa desgaste profundo no relacionamento conjugal. Gálatas capítulo 5, verso 20, leia, por favor. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Então, irmãos, são coisas, são obras da carne
que destrói o casamento, que quando não causa separação, né? Mas a separação ela pode acontecer emocionalmente dentro de casa, já não há mais aquele amor, aquele carinho, aquele afeto, aquele sentimento de contribuir para o bem-estar do outro. Quarto desgaste do casamento, o orgulho. Um cônjuge orgulhoso nunca reconhece o seu erro, nunca pede perdão para o outro, nunca pergunta o que você acha dessa minha atitude, sempre acha que está certo. Quando o orgulho está presente na relação do casal, irmãos, o errado é sempre o outro e não eu. Um cônjuge orgulhoso, por exemplo, nunca olha para si mesmo e tenta encontrar o erro em suas palavras e comportamentos, nunca procura corrigir-se a si mesmo, nunca pede perdão. O orgulho é o irmão gêmeo da arrogância. A humildade, não orgulho, é o que Deus quer que aconteça no casamento. 1 Pedro, leia aí, capítulo 5, versículos 5 e 6. 1 Pedro 5, 5 e 6. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciões e sede todos sujeitos uns aos outros e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Revestivos de humildade. O revestimento aí é o mesmo sentido de uma vestimenta, não é? Vista essa vestimenta. A humildade deve fazer parte do caráter do crente, deve estar presente no relacionamento conjugal. Irmãos, seja humilde para reconhecer quando você errar, quando você extrapolar ou exagerar em suas palavras, em suas atitudes, em suas decisões. Sexta e penúltimo desgaste do casamento, a indiferença. E a indiferença é prima, né, do egoísmo. Quando a indiferença se instala no coração seja do marido ou da esposa, o outro não é entendido em suas necessidades físicas, emocionais, espirituais. A esposa que deseja ser abraçada sem conotação sexual nunca recebe um abraço, ou vice-versa, precisa de um carinho, jamais é atendida nas suas carências emocionais. Na cama é sempre usada como objeto sexual. O marido que precisa de palavras de afirmação fica zerado neste quesito, precisa ser respeitado. A esposa não está nem aí para esta necessidade masculina. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Leia aí, por favor. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, não adianta orar. Se há minha avó, minha mãe dizia lenga, relacionamento, se há inveja, se há ira, se há espírito de... Não adianta, a sua oração não vai passar do telhado, não vai passar do teto. Entender o cônjuge é compreender suas necessidades e satisfazê-las sempre. E finalmente, o divórcio pode desgastar o casamento. Deus odeia, essa é a palavra apropriada. Deus detesta o divórcio. Deus criou o casamento, o diabo criou o divórcio. Malaquias capítulo 2, verso 16. Leia aí, por favor.
exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Repúdio é sinônimo de divórcio, né? Está dizendo aí que Deus odeia, Ele detesta, porque Deus criou o casamento, o diabo inventou o divórcio. Ele destrói o plano original de Deus, até que a morte os separe. O divórcio é uma ruptura de uma aliança, de um pacto, de um compromisso. É resultado da dureza do coração humano. O divórcio causa um impacto negativo nas pessoas envolvidas, nos filhos, na sociedade, na igreja de Cristo. Os casais, para agradarem, deveriam lutar por seus casamentos e não caminhar em direção ao divórcio quando as dificuldades se tornam presentes, quando os ciúmes passam a ocorrer dentro de casa. O ciúme não é de Deus, é do diabo. O marido que tem ciúme da esposa é porque ele desconfia da esposa. E tem que haver confiança. A esposa que tem ciúmes do marido, ela está desconfiando do seu esposo. E não deve haver, eu tenho que confiar na minha esposa tem que confiar em mim, irmão. Senão, esse casamento não vai muito longe. Se permanecerem juntos, apenas para deixar uma impressão para a sociedade, vai ser um relacionamento, irmãos, desgastado, prejudicado. Nós temos que aplicar esta receita da palavra de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus em todas as áreas, a vida cristã, irmãos, tudo vai dar certo, porque Deus não erra, Deus é perfeito. E os mandamentos e as diretrizes e os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus só contribuem para o fortalecimento da vida do crente, do casamento, a vida individual ou coletiva. Nós precisamos, irmãos, praticar os ditames, os princípios da palavra de Deus. Vamos nos cuidar para que os desgastes não venham a ocorrer em nossa vida, irmãos. Vamos nos cuidar para que a nossa vida cristã seja uma vida aprovada por Deus, quando nós estamos obedecendo e aplicando em nosso viver diário os princípios da palavra de Deus. Cuidado, porque você e eu, qualquer um, não estamos isentos desses desgastes. Temos que tomar providência para não deixarmos que os desgastes aconteçam em nossa vida, nosso casamento, em nossa igreja, em nosso trabalho, os nossos relacionamentos interpessoais. Não vamos deixar que esses desgastes venham causar prejuízos, danos, nem em nossa vida, nem nas vidas daqueles com quem nós estamos nos relacionando. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, nos ajudar. Irmãos, quando você estiver em oração, peça para Deus: Senhor, esta área da minha vida não está bem, eu estou notando que está acontecendo um desgastezinho aqui, não é? Senhor, não permita que isso aconteça. Peça ajuda, peça oração, ore você mesmo, não é? E Deus, com certeza, quando nós demonstramos nosso desejo de sermos ajudados, Ele virá ao nosso socorro para nos ajudar, para que a nossa vida cristã volte a ser aquilo que foi no começo da nossa jornada, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 578. Sonda-me, ó Deus.
Eu posso enganar você, mas não posso enganar a Deus, né? Então Ele conhece detalhadamente a nossa vida por dentro e por fora. Se perdesse na música, mas estivesse atento à letra dele, que seja um desejo, um pedido seu, né? Um desejo do seu coração de ser ajudado para que não aconteça nenhum desgaste em sua vida cristã. Com o passar dos anos, sofrendo desgaste em todas as áreas das coisas do casamento, que Deus esteja agindo. Pode ser. Se depois, no final, quando o pastor encerrar com a bênção apostólica, nós vamos recitar nosso novo tema, que vai começar a partir de hoje, não é? Oremos. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse culto tão impactante. Amém. Pelos desafios que recebemos da Tua Palavra e também, ó Deus, os desejos que temos de ver as orações respondidas. Ó Deus. Te agradecemos pelos casais em nossa igreja,
Sabemos que todos eles sofrem seus problemas particulares, mas graças a Ti, Senhor, eles têm sido vitoriosos sobre tais desgastes. Porque sabemos que a vida humana, ela não é fácil, e a vida cristã é dificílima, e nós nos mantemos realmente sempre nos santos e retos caminhos do Senhor. E te pedimos por aqueles casais que têm passado por problemas mais delicados, nós não sabemos, não conhecemos, mas que Tu os fortaleça, Senhor. Tu faças com que eles orem juntos, façam seus cultos domésticos juntos e cresçam juntos na presença do Senhor. E sejam completamente vencedores de todas as suas dificuldades, obstáculos e desafios. E agora, que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça redentora e misericordiosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito sejam conosco e com todo Israel de Deus pela face da terra espalhada, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Nossa divisa, todos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amém.